No Saúde na Mídia deste sábado, vamos falar sobre a puberdade precoce e suas implicações no desenvolvimento infantil. Vamos entender os sinais, os riscos e como lidar com esse processo natural de uma forma saudável. Para nos auxiliar, convidamos a doutora Maria Bernadette Couto, que é endocrinologista. A Karina Vieira vai te apresentar também umas opções de alimentação saudável para evitar a obesidade infantil. Isso e muito mais você confere neste sábado no Saúde na Mídia. Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Saúde na Mídia. Como é que vocês estão por aí? Gente, no programa de hoje vamos falar sobre a puberdade precoce. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos saber como é que ela afeta nossos adolescentes e quais são as preocupações dos pais. Então fica de olho que está só começando. No Saúde na Mídia deste sábado vamos falar sobre a puberdade precoce e suas implicações no desenvolvimento infantil. Vamos entender os sinais, os riscos e como lidar com esse processo natural de uma forma saudável. Para nos auxiliar, convidamos a doutora Maria Bernadette Couto, que é endocrinologista. A Karina Vieira vai te apresentar também umas opções de alimentação saudável para evitar a obesidade infantil. Isso e muito mais você confere neste sábado no Saúde na Mídia. E já que vamos falar sobre puberdade precoce, um dos fatores de implicância nesse assunto é a obesidade infantil. Karina Vieira vai trazer opções de alimentação saudável para os nossos pequenos, né, Karina? É exatamente, uma receita muito especial que a gente vai passar para vocês aqui. É isso aí, além de receitinha, é bom manter as crianças também em atividade, em movimento, Isso, atividades que façam parte do desenvolvimento deles. Então botei as crianças para correr também. Brincadeiras à parte, gente, mas confira aí que tá muito interessante para as mamães aí ficarem atentas. É isso mesmo, então vamos falar sobre alimentação, sobre atividade física e puberdade precoce. Isso e muito mais a partir de agora. Estudos indicam que a puberdade precoce é de 15 a 20 vezes mais frequente em meninas, quando comparada aos meninos, e tem um impacto significativo na vida de muitas crianças. Para falar mais sobre esse assunto, hoje a gente conversa com uma pessoa muito especial para mim, a endocrinologista a doutora Maria Bernadette Couto, que vocês, pelo sobrenome, já devem suspeitar, né? Minha mãe aqui, cara, crachá tudo igual. Mamãe, seja bem-vinda ao Saúde na Mídia. É um prazer recebê-la. Nossa primeira entrevista profissional para TV e falando sobre um assunto que é a especialidade da doutora Bernadette Couto, que é a puberdade precoce. Sim, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por poder compartilhar as informações de puberdade precoce, que é um tema muito importante para toda a população. E quando a gente fala de puberdade precoce, gente, as pessoas primeiro querem saber o que é, né? A gente já sabe o que é puberdade, quando a menina tem a sua primeira menstruação, os meninos ali têm aqueles primeiros pelinhos. E quando ela é precoce? Qual é a idade correta para ter uma puberdade e quando a gente pode considerar que ela é precoce? Vamos falar genericamente para as pessoas entenderem. Olha, a puberdade precoce é caracterizada pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários na menina antes dos 8 anos e no menino antes dos 9 anos. E esses caracteres nas meninas iniciam com o aparecimento do broto mamário e depois ele vai acelerando com os pelos pubianos e também com aceleração da velocidade de crescimento, até chegar à menarca. Nos meninos, normalmente antes dos 8 anos, com o aumento do volume testicular, aparecimento dos pelos faciais, os pelos pubianos e depois o engrossamento da voz, que é onde define mais ou menos o final. E o mais importante é que a velocidade do crescimento é muito rápida, que a gente chama de estirão da puberdade. Então, quando tem 8 anos de idade, já começa a apresentar esses sinais, a gente já pode dizer que está sendo precoce a puberdade. Até 8 anos, até antes. A partir de 6, 5, 4... E qual é essa incidência? Até antes dos 8 anos. Até essa incidência hoje em dia, tem muito mais crianças com puberdade precoce do que antigamente? Tem, muito mais crianças, uma incidência aproximadamente uns 15 a 20%, que anteriormente não se via. Isso tem alguns aspectos que contribuem, alimentares, psicossociais, visuais. Estímulos visuais também podem desencadear a puberdade. Então são vários aspectos que, se a gente somar, pode fazer uma diferença. Vamos supor então que a gente vai aqui enumerar esses aspectos para os pais ficarem atentos, porque às vezes os pais acham, não, por exemplo, mãe, algumas pessoas podem dizer assim, eu menstruei com
9 anos, 10 anos. Então isso aí é considerado ok? Então se minha filha menstruar com essa idade, tá certo, não tá certo? Quais são esses sinais? Você falou de estímulos visuais. Que estímulos visuais seriam esses? Olha, os estímulos visuais atualmente, uma criança, eu sempre digo isso para meus pacientes, criança é para ver desenho, criança é para brincar com criança. Criança não pode participar de, digamos, um filme que tenha cenas um pouco impróprias para criança, cena de beijos, cena de sexo. Isso pode dar um estímulo hormonal e desencadear uma puberdade precoce. Então, os estímulos das redes sociais, da televisão, por isso que tem a classificação indicativa para cada idade, que é justamente para isso, que Exato. pode desenvolver uma puberdade precoce apenas com esse estímulo visual. Só com estímulo Quais são os visual. outros estímulos? Por exemplo, a alimentação pode contribuir também? A alimentação pode contribuir. A obesidade. Uma criança que come compulsivamente, que desencadeia uma obesidade, só o tecido adiposo pode causar uma resistência insulínica e esse tecido adiposo pode fazer um estímulo para a produção precoce de estrogênio nas meninas ou de testosterona nos meninos. E isso pode desencadear uma puberdade precoce. Isso é mais comum nas meninas do que nos meninos. A alimentação também pode contribuir para a puberdade precoce? Sim, a alimentação pode contribuir para a puberdade precoce. Existem alguns alimentos, como a soja, que é um fito-hormônio, que ela ocupa o receptor hormonal do estrogênio e pode desencadear uma puberdade precoce. Existem outras substâncias que podem gerar obesidade, que também o tecido adiposo pode ocorrer a formação de estímulos hormonais e esses estímulos hormonais podem desencadear a puberdade precoce. Existem algumas substâncias que estão presentes em alguns cosméticos que podem também amadurecer o eixo hipotálamo-hipófise e gerar puberdade precoce. Como os bifosfonados, eles são substâncias que ele tem nos cosméticos, entendeu? E o bisferol é uma substância que também ela gera um potencial ativo que desencadeia o gatilho da puberdade precoce. E esses cosméticos, mas são cosméticos para criança? Que não, a gente são cosméticos para adulto. Por isso que nós estamos aqui para falar que criança tem que ser criança. Os cosméticos de criança, eles têm que ser livre dessas substâncias. Os depósitos, os frascos plásticos que contêm o bisferol A, que é uma substância... O BPA. Que é o BPA, exatamente. Essa substância, ela pode desencadear também uma puberdade precoce, porque ela gera esse gatilho de neuroendócrino que pode desencadear a aceleração dos hormônios sexuais secundários. Então, às vezes, a gente está em casa e a criança quer imitar a mãe, quer imitar o pai, aí começa a querer fazer a barba, ou começa a querer usar os produtos de maquiagem da mãe, alguns cosméticos, e isso não é indicado. Não é indicado. Nós temos que ter só aqueles cosméticos próprios mesmo para criança. Hoje em dia até estão fazendo... Tem uma linha de maquiagem infantil. Tem uma linha de maquiagem. Inclusive, foi proibido pela Anvisa as mamadeiras conterem o bisfenol A, porque nele também estava desencadeando muitos processos hormonais em crianças, causando hirsutismo, que é a aceleração do aparecimento de pelos em crianças. Então, gente, vocês estão vendo aí que a gente falou de vários fatores, desde a alimentação até cosméticos, também os fatores visuais. Tem mais algum fator? Por exemplo, nessa alimentação rica em agrotóxicos. A gente sabe que hoje em dia os agrotóxicos estão presentes na maioria das frutas, verduras, e essa alimentação também pode contribuir. Frangos com hormônios que são acelerados ali para poder ter o abate mais próximo, mais rápido. A carne, o frango, a soja, outros tipos de agrotóxicos também que podem desencadear esses fatores neurohormonais, desencadeando a puberdade precoce. Além disso, a gente está falando desses fatores físicos. A gente falou que a puberdade precoce é quando tem a primeira menstruação antes ali dos 8 anos, e para os meninos quando aparecem os pelos, o engrossamento da voz. Mas além desses fatores físicos, quais seriam os fatores emocionais, né, que a gente pode dizer, outros fatores que podem também contribuir para a puberdade precoce e para ser prejudicial para aquela criança? Na realidade, os fatores psicossociais, eles podem ser prejudicial para a criança, porque não é só como fator desencadeador, é como fator pós o amadurecimento dos hormônios sexuais. As crianças, elas têm uma imagem corporal distorcida. Elas são umas crianças que elas são infantilizadas, têm a mente infantil, mas ela tem um corpo de adulto. Então isso
causa muitos processos de depressão, ansiedade, irritabilidade, agressividade. Eu tenho um caso no consultório que um garoto chegou para mim pedindo um socorro, porque ele dizia: eu não quero ser um adulto, eu sou uma criança. Eu quero ser uma criança e o meu corpo é de adulto, me ajuda. Então, para você ver como que isso interferiu, esse garoto teve depressão e precisou fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico. Também psicológico. E como é que é feito esse tratamento da puberdade precoce? E o que os pais têm que estar atentos? Primeiro sinal, o que o pai precisa fazer para estar acompanhando aquela criança? Porque quando ele é bebezinho, mais novo, os pais ajudam na hora de banhar, de trocar roupa, vai criando autonomia, a criança vai se vestindo sozinha. E às vezes a criança não sabe falar, viu algo estranho no corpo, um pelinho, e não fala nada. Como é que os pais precisam estar atentos para esses primeiros sinais da puberdade precoce e, a partir daí, procurar um tratamento adequado? Não, especialista, um endocrinologista, especialista em puberdade precoce, como é que é feito esse tratamento? Normalmente, nas meninas é mais fácil, por causa do broto mamário que aponta, né, desaponta e as mães percebem. E geralmente criança com 6 anos, 5 anos, quando começa a apresentar, as mães já correm e já vão procurar ajuda com endócrino pediatra. E é interessante a gente falar também da diferença do broto mamário para a gordurinha, que às vezes a criança tem que parece que é um seio e na realidade é uma gordurinha. O broto mamário, ele é específico, é um carocinho. É um carocinho, é o broto mamário, mas aí quando eles levam, a gente faz o diagnóstico diferencial no exame físico e também pedindo uma ultrassom, que aí você vê se já tem algum tecido mamário. E nos meninos, como identificar? Nos meninos, normalmente, eles começam a apresentar alguns pelos, alguns bigodinhos. Eu tive crianças bem pequenas que a mãe levou porque apareceu, né? O bigodinho, os pelos faciais e às vezes a mudança de voz. Mas a mudança de voz já é bem mais avançado. Então, normalmente, quando é pequeno, a mãe tem um acesso maior. Quando é um pouquinho maior, ele esconde. Então, é um pouco mais difícil para você perceber isso. A percepção e levar ao endocrinologista. A partir do momento que os pais percebem essas mudanças, que é indicativo da puberdade precoce, o que o pai precisa fazer? Ir mais rapidamente ao especialista e a partir daí começar um tratamento. Como é que é feito esse tratamento? O mais precoce possível. Ele deve levar no endocrinologista e lá nós vamos fazer o diagnóstico diferencial. Pedir o raio-x da idade óssea, pedir ultrassom pélvica nas meninas. Nos meninos, às vezes, como os meninos, a puberdade precoce é mais comum nas meninas, nos meninos, quando tem uma puberdade precoce, nós temos que afastar causas tumorais, que são causas que podem ter tumores de testículo, tumores hipofisários, alguns outros tipos de tumores que podem acelerar a puberdade, principalmente da glândula adrenal, que é a glândula que também secreta os hormônios, que são os hormônios adrenais, que são os androgênios adrenais. Então, os meninos são mais complicados, porque é 5 vezes maior nas meninas do que nos meninos. E essa puberdade precoce nas meninas é mais a puberdade precoce central, que é o amadurecimento do eixo hipotálamo, hipófise e gônada, que é onde há aceleração e aparecimento desses caracteres sexuais. Já o outro, que é a puberdade precoce, ou a pseudopuberdade precoce, você só vê às vezes um brotinho mamário, ou só um pelinho pubiano. Esse não é tão evidente, não é tão grave, e muitas vezes não precisa de tratamento. Nós precisamos sempre acompanhar, porque esses às vezes são por fatores externos, extrínsecos, alimentares, que fez aquele desencadear, como a soja, por exemplo. A criança que tem intolerância alimentar, que usa muito leite de soja, pode fazer esse desencadear, mas não ser uma puberdade precoce verdadeira. Então isso é mais fácil para a gente seguir acompanhamento entre 3 e 6 meses. Enquanto que a puberdade precoce verdadeira, que a gente tem que ter maior preocupação, essa nós devemos ter critérios para diagnóstico e tratamento. E o tratamento é feito através de injeções. Nós temos alguns tipos de substâncias que bloqueiam esse GnRH, que é o hormônio hipotalâmico, que faz o desencadear da puberdade. Então você tem um análogo do LHRH, do LRH. Esses análogos, eles fazem um bloqueio puberal. Então existem a leuprorelina e a triptorelina. A leuprorelina são várias doses, tem a mensal
tem a trimestral e a semestral, todas três. Essas doses seriam o quê? Injeções? Injeções que para você poder retardar essa puberdade. utiliza, depois que está tudo diagnosticado, aí você começa o tratamento. Esse tratamento nós temos pelo Ministério da Saúde, que é doado gratuitamente, porque são injeções caras. E é doado pelo SUS. Então nós temos esse tratamento, né? Então Graças o especialista a Deus. indica e você tem como retirar a medicação de graça pelo SUS. Pelo SUS. E a importância de começar o mais cedo possível? A importância principalmente por causa da baixa estatura futura. Então a criança, quando ela, como eu falei no início, o estirão da puberdade é uma das coisas que mais chama atenção. E a velocidade do crescimento é tão rápida que se você não tiver uma intervenção precoce, com certeza essa criança vai ficar baixa, um adulto baixo. E aí teria que fazer um outro tratamento que também é feito pelo endocrinologista. Que também nós poderíamos fazer. Mas aí se ele acelera a velocidade de crescimento e fecha as epífises ósseas, nós não podemos mais usar a somatropina, que é o hormônio do crescimento. Então tudo tem que ser muito rápido. E essa janela seria ali de meses, poucos anos para conseguir esse tratamento? Geralmente, para conseguir, você consegue até de certa forma fácil. Se tiver abastecido na farmácia, você tem de certa forma é fácil. E às vezes a gente pede para os pais comprar, quando está em falta, compra a primeira e depois ele dá seguimento. Isso a gente consegue. O problema é o diagnóstico precoce, é a chegada, né, que os pais que a gente está pedindo para que cheguem o mais próximo, o mais rápido possível no consultório, para que a gente possa diagnosticar e possa ajudar essa criança. Em quanto tempo essa criança precisa passar por esse tratamento? É um tratamento longo? É um tratamento que pode variar entre 2, 3, até 4 anos. Por quê? Porque essa velocidade do crescimento, ela tem que ser retardada. E ela tem que ficar, porque normalmente, até uma coisa pra gente acrescentar, a puberdade precoce, quando você diagnostica, tem 2 anos acima da sua idade cronológica. Por exemplo, uma criança com 6 anos, que vem diagnosticado com puberdade precoce. Quando você pede a idade óssea dela vai estar 8, 9, às vezes até 10 anos, ou seja, já está acelerada de 2 a 4 anos. Então essa criança já está perdendo a estatura final. Então quando você começa o bloqueador hormonal, os análogos do LNRH, você já começa a fazer com que essa criança desacelere essa velocidade de crescimento. Quando você consegue chegar à idade óssea igual à idade cronológica, você pode parar. Porque aí você já diminuiu o risco dessa criança ficar com baixa estatura. E a preocupação para os pais? Esse tratamento é um tratamento que mexe também psicologicamente com toda a família? É algo que é fácil para as crianças aderirem ao tratamento? Essas injeções, quando a gente fala de injeções, as crianças às vezes podem ter uma dificuldade de aderir ao tratamento. Tem que falar sobre essa importância também para eles. Como é que é feito esse comunicado, essa consulta ali com a família toda? A gente geralmente vai o pai, a mãe e a criança. Então nós chegamos e conversamos, explicamos. Quando fala em injeção, a criança já sofre antes, já começa a chorar. Ela já chora antes da gente indicar. Eu digo, não é hoje, nós vamos fazer os exames e conversa. E aí vou pedindo para a mãe fazer todo aquele processo de mudança, entendeu? Fazer com que a criança possa entender que aquilo é para ela não evoluir rapidamente. E a gente consegue, no final consegue. Agora, muito importante com que a mãe dê o acolhimento, porque essa criança, ela tem um comportamento, como eu falei inicialmente, de agressividade, de irritabilidade, de não aceitação àquele corpo que realmente não pertence para aquela idade dela, né? Então a mãe tem que ter paciência, porque muitas vezes a criança, quando tem outro caso também que a gente cita, que uma criança estava no banheiro com uma outra menorzinha, e quando a criança viu que ela já tinha, né, o broto mamário, os pelos pubianos, riu e disse que ela não era daquela idade e começou a querer fazer um bullying com aquela criança. E a criança, no começo, ela ficou arredia e depois ela teve uma reação de agressividade e até bateu na outra criança. Então teve um certo transtorno. Isso já são os transtornos emocionais, psicossociais que afetam essas crianças com puberdade precoce. A gente, às vezes, indica mesmo uma psicoterapia para elas. Para que possa ser feito um trabalho bem conjunto, um trabalho bem dedicado e que até que a mãe, preparando a mãe para lidar com essas mudanças. E esse fator da puberdade, ele pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer família, ou é algo que tem uma predisposição genética, por exemplo?
Tem uma predisposição genética. Normalmente a criança com puberdade precoce, ela já tem um caso de uma mãe, de uma avó, alguém na família, tanto paterna como materna, principalmente a materna, que tem um caso de puberdade precoce, que é a causa genética, né? Como nós falamos, a obesidade, a causa genética, sim, a causa nutricional, a causa psicossocial, a causa visual. Então, é uma das causas, o fator genético. É possível prevenir? Olha, prevenir, nós podemos prevenir com a mudança de hábito alimentar, que é uma das causas, né, como nós vimos, essas alterações que tem umas alimentações que precisam ser modificadas. Então, quando a alimentação é saudável, quando a criança faz a prática de atividade física, quando ela é criança, brinca com criança e não vê os estímulos visuais precocemente, não participa muito das coisas dos adultos. Tudo isso pode se prevenir. É uma maneira de prevenção. Olha, mas não acabou não, viu? A gente volta já já com as perguntinhas da audiência, onde você que participou com a gente a semana aí no Instagram, fez as perguntas, Karina selecionou as melhores e já já a doutora Bernadette Couto, Mãe Poderosa, responde para vocês. Estamos de volta com Saúde na Mídia e chegou aquele momento de esclarecer as suas dúvidas. Você que participou com a gente pela internet, que estava conectado com a gente no Instagram, mandou perguntinhas. Karina separou as melhores perguntas para a doutora Bernadette Couto, que vai esclarecer agora sobre puberdade precoce. Chegou a hora das perguntas da nossa audiência. As meninas e os meninos têm a mesma chance de ter puberdade precoce? A Joana, da Cidade Operária, perguntou, doutora. Oi, Joana. Não, as meninas têm 5 vezes mais chance de desenvolver puberdade precoce do que os meninos, principalmente as causas que eu falei durante a apresentação, que são as causas de puberdade central, puberdade precoce central, onde amadurece todos os hormônios e apresenta aquelas características sexuais secundárias. E tem mais perguntas. A puberdade precoce afeta o desenvolvimento cognitivo infantil? A Paula do Turu quer saber, doutora. Oi, Paula, com certeza. A puberdade precoce pode inibir esse desenvolvimento. Por quê? Porque a criança, ela fica num comportamento introspectivo, ela começa a se isolar socialmente e isso afeta o aprendizado. Ela fica uma criança revoltada, uma criança agressiva, o que pode fazer muitas vezes que ela não queira nem frequentar a escola e nem fazer os deveres de casa. Então ela tem que procurar um psicólogo e fazer com que isso não se reverta nessas alterações. E vamos de mais perguntas? O Rafael da Santa Rosa quer saber como prevenir a puberdade precoce em crianças. Oi, Rafael. Precisamos fazer com que essas crianças tenham uma alimentação saudável, com que elas evitem alimentos como a soja, alimentos transgêneros, os alimentos que contenham agrotóxicos e muitas vezes algumas crianças também diminuir o peso, fazer atividade física, tudo isso pode prevenir a puberdade precoce. Para finalizar, quais efeitos colaterais nos tratamentos para a puberdade precoce? Maria Raimunda da Liberdade quer saber. Os principais efeitos colaterais são os que nós chamamos fogachos. A criança fica com irritabilidade, pode dar ganho de peso, pode dar crise de ansiedade, pode dar alterações psicológicas pelo efeito colateral das injeções, que são a triptorelina e a gonatorelina. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que a partir de agora muitos papais vão ficar mais atentos a esse processo das crianças e poder ajudá-las precocemente. Bom, chegou a hora também do nosso giro de notícias. Confira. Um estudo realizado por neurologistas da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e publicado no Journal of Nutrition, Health and Aging em dezembro de 2023, revelou que a queda cognitiva em pessoas obesas submetidas à cirurgia bariátrica normalizou-se 2 anos após o procedimento. A pesquisa envolveu 85 pacientes, acompanhados ao longo de 2 anos, utilizando testes de memória e linguagem para avaliar o raciocínio em comparação com pontuações de pessoas saudáveis em pesquisas anteriores.
Embora os cientistas tenham observado a melhoria, a razão exata por trás da eficácia da cirurgia, seja a redução de gordura ou a melhora em complicações associadas à obesidade, como diabetes, doenças renais, visuais ou pulmonares, ainda não está clara. Os pesquisadores sugerem a necessidade de estudos adicionais, incluindo a avaliação de diferentes tipos de cirurgia bariátrica, como o bypass gástrico e a gastrectomia vertical, por meio de estudos observacionais mais amplos para compreender muito melhor os benefícios na cognição. Outra notícia que repercutiu essa semana foi a que pesquisadores suíços, liderados pelo microbiologista Daniel Goldberg da Universidade de Basileia, descobriram 35 novas espécies de bactérias em amostras de pacientes hospitalizados no país. A pesquisa, divulgada em 5 de janeiro, revela que 7 dessas bactérias são clinicamente relevantes, podendo causar infecções em humanos. A maioria pertence aos gêneros comumente encontrados na microbiota natural da pele humana e da mucosa. Das 61 bactérias analisadas nos últimos 10 anos, 26 foram classificadas como difíceis de identificar, devido à recente adição de sequências genômicas às bases de dados, ou à criação recente de descrições taxonômicas corretas. Conhecer essas espécies é crucial, gente, para garantir o tratamento adequado e aumentar as chances de cura em pacientes com infecções bacterianas. A Fiocruz desenvolveu um kit que detecta sangue infectado com malária. O kit NAT Plus foi produzido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos e desde dezembro de 2022, quando o produto começou a ser utilizado na hemorragia brasileira, foram encontradas 12 bolsas de sangue infectadas com malária. O kit NAT Plus também detecta HIV, hepatite B e hepatite C, proporcionando maior segurança nas transfusões sanguíneas e reduzindo o período de impedimento à doação de sangue de pessoas que estiverem em áreas endêmicas de malária de 12 meses para apenas um mês. Uma pesquisa publicada na revista científica Journal of the American Medical Association mostrou que a citiciniclina pode ser uma nova opção eficaz para ajudar pessoas a abandonarem o vício em cigarros. Durante a fase 3 do estudo clínico, o medicamento conseguiu fazer com que 25,3% dos usuários parassem de fumar completamente durante um tratamento de 6 semanas. Essa substância atua conectando-se a receptores cerebrais viciados em nicotina, reduzindo o desejo de fumar sem a necessidade de administrar mais nicotina no corpo. Os efeitos colaterais foram considerados leves, como náusea e insônia, e nenhum efeito colateral grave foi registrado. Neste ano, uma notícia promissora chegou ao país: a vacina Shingrix, para a doença herpes zoster, desenvolvida com vírus inativado. Mostrou-se mais eficaz e oferece proteção mais duradoura em comparação com a anterior. Essa nova vacina já está substituindo a opção mais antiga. E a vantagem adicional é que pode ser administrada em indivíduos com disfunções imunológicas, sem o risco de desencadear a doença. Em paralelo, um estudo realizado no início de 2023 revelou um aumento de 35% nos casos de herpes zoster no país, desde a chegada da Covid-19. Essa condição, mais comum após os 50 anos, apresenta lesões cutâneas dolorosas e riscos à saúde. Uma nova ferramenta de inteligência artificial chamada How Voice pode diagnosticar diabetes usando áudios curtos enviados por smartphones. Desenvolvida pela Clínica Maio, a ferramenta analisa gravações de voz de 6 a 10 segundos, enviadas 6 vezes ao dia, ao longo de 2 semanas, para determinar se o usuário tem diabetes. O sistema demonstrou 89% de eficácia em mulheres e 86% em homens, superando a precisão do teste de glicose no sangue em jejum, que é comumente usado para diagnosticar diabetes e tem 85% de precisão. O How Voice identifica mudanças no tom de voz relacionadas às flutuações nos níveis de açúcar no sangue, que são imperceptíveis ao ouvido humano, mas detectáveis pela inteligência artificial. O estudo foi testado em 267 pessoas diabéticas e não diabéticas, analisando cerca de 18 mil gravações para identificar a presença da doença. E a gente faz uma pausa agora para aquele intervalo e na sequência tem dicas de alimentação saudável para que a gente possa manter as crianças aí em desenvolvimento, sem preocupar com a puberdade precoce. A doutora Bernadette falou muito sobre alimentação como prevenção e a gente traz uma reportagem especial com Karina Vieira falando sobre alimentação infantil e também sobre atividades para ajudar as crianças a se desenvolverem de uma forma mais saudável. Até já!
volta com Saúde na Mídia, hoje especial falando sobre puberdade precoce. A gente conversou muito sobre como a alimentação pode ser uma forma de prevenção também da puberdade precoce e da obesidade infantil. A Karina Vieira vai trazer pra gente agora dicas de alimentação pra gente deixar esses pequenos cada vez mais saudáveis, evitando alimentos transgêneros, alimentos com hormônios e agrotóxicos. Dá uma olhadinha. Nossas crianças precisam de uma alimentação saudável. E hoje vamos aprender aqui no Saúde na Mídia uma receita saudável e nutritiva de vitamina. E para essa tarefa temos um convidado muito especial. Meu filhote, Rafael, que vai estar preparando aqui essa vitamina de quê, filho? De morango com aveia. Saudável e nutritiva, quem diria, né, Rafa? Bem-vindo, filho, ao Saúde na Mídia. Muito obrigado, mãe. Bora pra ação? Bora. Começa aqui explicando quais são os ingredientes da receita, tá? Vamos começar com O gelo, aveia, morango, coco, leite e mel. Mas, filho, antes de começar a nossa receita, conta pra gente por que tu gostas de cozinhar. Porque assim, desde que eu era pequeno, né, eu sempre vi meu pai cozinhando. Aí também via programas, né, de culinária, eu adorava ver essas coisas. Ai, que ótimo. E hoje tu vai fazer aqui uma receita, mas tu tem uma receita preferida. Conta pra gente qual é. Tem. Qual que é? Cookies de chocolate. Ai, gente, é uma delícia. Eu vou trazer pra vocês aqui do Saúde na Mídia. Vamos lá, filho. Vamos começar por onde? É bem prático, né? Eu sei que ele pesquisou, gente, uma coisa bem legal e prática para todo mundo fazer em casa. Então, qualquer criança consegue fazer, não é isso? Vamos começar por onde? Pelo leite. Tá, então você vai colocar... Quem não tiver esse coco, gente, pode usar aquele coco em pó, né? Ele optou porque o coco natural é mais saudável, não é isso, gatinho? São quantos morangos? 4 morangos. Filho, bota mais um, que mamãe gosta de morango. E agora? O mel, né? É. Deixa eu te ajudar aqui. 2 colheres de mel. Sim, meu filho, mas para quem não gosta do doce, do mel, ele pode fazer sem nada ou então fazer com adoçante, né? É. O legal dessa receita é que você pode usar a fruta que você gosta, incluindo mamão, a banana, abacaxi, a que você achar melhor. E Rafa, quais são os horários que tu recomenda pra gente consumir essa vitamina? No café da manhã, no lanche da tarde e também no lanche da noite. Até porque, filho, é bem, vamos dizer, bem leve, né? A gente tem aqui o leite desnatado, a gente tem a aveia, né, que é digestível, ela dá saciedade, o morango, que é um antioxidante, o melzinho para dar aquela adoçada que a gente precisa, né, filho? Vamos preparar? Vamos. Bora? Foi? Foi. E chegou a hora que a gente adora, né, filho? Vamos Sim. provar. Filho, a cara tá bonita. Olha, gente, que linda que ele botou. Olha, fez todo aqui um detalhe. E aí, vamos lá provar pra ver se tá bom. Será que ficou bom? Você acha que ficou? Nossa, uma delícia. Gostinho do coco com morango. Filho, aprovado. Obrigada, meu amor. E, gente, não é só a vitamina que é gostosa, mas esse momento que é gostoso de você estar com seu filho. Isso faz também com que eles saiam um pouco das telas. É um momento para você trocar amor, carinho, não é, filhote? Recomendo o pessoal aí de casa para cozinhar com os pais. Recomendo. Amanda, é com você aí no estúdio. No Fazer o Bem de hoje, vamos conhecer o coletivo Mulheres Negras e o que elas têm feito pela sociedade. Dá uma olhadinha. A
5 anos, o coletivo de mulheres negras da periferia começou como um sonho compartilhado por 10 mulheres. Hoje, expandiu-se para abraçar toda a comunidade periférica. Enraizado na periferia e antirracista, o coletivo é um farol de resistência. Lutam pela igualdade de gênero, contra injustiças sociais, racismo, intolerância, fome e genocídio. Não apenas sonham, mas realizam. Viva a favela do Coroadinho! Viva a Casa das Pretas! Recentemente lançaram Pretas Climáticas, destacando corpos favelados e lutando contra o racismo ambiental e injustiças climáticas. No Coroadinho, atividades visam organizar o território e buscar soluções. Chamou a comunidade para discutir a certificação do território como quilombo urbano, um passo crucial para garantir direitos e acesso a políticas públicas. Para saber mais sobre o projeto, é só acessar o Instagram, @coletivo.mulheresnegras. Saúde na mídia finalizando, mas a gente não fica por aqui, não é isso, Amanda Couto? Claro que não, gente. Vai lá no nosso canal no YouTube, ainda não se inscreveu? Se inscreve, é muito fácil. Saúde na mídia oficial. Faça sua inscrição no nosso canal, toda semana tem vídeo novo para você, com muitas novidades aqui dos nossos especialistas. E tem aquela interação no @saúde na mídia oficial, que você pode mandar sua pergunta, mandar pra gente sugestões, ou quem é aquele especialista que você gostaria de ver por aqui. Participe conosco, estamos esperando por você. Enquanto isso, uma ótima semana, fique com Deus e até o próximo Saúde na Mídia. Tchau, tchau, gente!